Bom dia, paz seja convosco, meu querido e minha querida que está assistindo comigo este devocional. A palavra que Deus colocou em meu coração nesta manhã, ela fala muito sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ela fala sobre a história que muitas das vezes acontece em nossas vidas, infelizmente. Mas que bom que temos Jesus Cristo nas nossas vidas para abrir os nossos olhos e nós enxergarmos. Ela fala sobre, sobre os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 13, e diz o seguinte, a história: E eis que no mesmo dia, eu andando, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinhas que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esta palavra, quando ela fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, é lindo ver. É lindo ver que isso representa a nossa vida. Às vezes estamos com os dois discípulos. Estamos comentando sobre assuntos diversificados, ou às vezes comentando de coisas que não vão nos edificar espiritualmente, e se esquecendo durante essa caminhada que ele ressuscitou. Estamos às vezes como esses discípulos de Emaús, com os olhos fechados e não estamos enxergando. Imagina nós que estamos na atualidade, não vimos Jesus, mas cremos que ele existe, que ele ressuscitou e que ele fez essas grandes obras que estão na Bíblia. Nós cremos. Nós aí, você que está assistindo esse vídeo, tem os olhos abertos para contemplar a grandeza de Deus. Mas imagina esses discípulos que andaram com Jesus, conheceram a Jesus, mas estavam ainda com os olhos fechados. Muitas das vezes somos nós, estamos na presença de Deus, vamos à igreja,
vamos, né, adorar a Deus na sua casa, mas estamos com os olhos fechados. E não ouvimos a voz do Mestre. Pois enquanto Jesus estava ao lado deles, eles não perceberam que era o Mestre. E o Mestre ainda ia explicando sobre Jesus e as Escrituras e tudo que os profetas já haviam dito. Esses discípulos não perceberam. Que nesta manhã você possa perceber que Jesus está contigo nesta caminhada. Às vezes você não pode estar percebendo que Ele está contigo. Você acha que Ele não está lhe dando as instruções para você enfrentar as batalhas, enfrentar as situações do dia a dia, ou que nada está acontecendo. Ei, creia, abra os seus olhos e veja, Ele está convosco nesta caminhada. Abra seus olhos e seus ouvidos, porque vocês perceberam durante a leitura que após eles perceberem que era Jesus no partir do pão, eles foram entender que Jesus estava no caminho com eles. Porque lá no versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quer dizer, eles não entendiam porque aquele coração deles ardia. Eles foram entender depois que era Jesus falando com eles. E quando Jesus fala em nossos corações, arde lá no fundo, queima. Uma palavra viva, uma palavra eficaz que Ele nos manda. Que nós possamos, na nossa caminhada, dizer como esses discípulos, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Fica, Senhor, porque já se faz tarde. Cante como aquela música, tens meu coração para pousar. Que nesta manhã você saiba e perceba que Ele está contigo nesta caminhada. Está dando as instruções para você. Está abrindo as Escrituras para você, para entender, para compreender o que diz a Escritura. Então, no nome do Senhor Jesus, nesta manhã, você abre os olhos, contemple o Cristo que está contigo nesta caminhada e peça para que Ele faça morada dentro de você. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra, para que Deus venha te abençoar. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso e Deus bendito, Pai, agradecemos por esta palavra desta manhã, por esse devocional. Que o Senhor venha para abençoar a cada um que o escutou, que esteve comigo durante esses minutos de vídeo. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe eles, a família deles, a todas as áreas da vida deles, espiritual, sentimental, financeira, familiar, Pai, profissional. Que o Senhor Jesus, como já disse nesta manhã e agradecemos, está conosco na caminhada. Então cremos e sabemos que o Senhor vai fazer todas as coisas por nós. O Senhor vai dar as instruções e nós vamos ouvir a voz do Mestre e fazer conforme o Mestre está dizendo. Pai, muito obrigado por tudo que tens feito, por tudo que ainda vai fazer na minha vida, na vida daqueles que estão ouvindo este vídeo. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, nesta manhã, Pai, não só falar através desse vídeo, mas ir falando todo o tempo, fora do tempo, todo momento, a cada coração, a cada vida. No nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, determinando a bênção, a vitória, um novo tempo do Senhor para cada um. Agora, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu oro e determino. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz do Senhor Jesus.
Ele venha te abençoar e que nesta manhã você possa ver que Ele está contigo. Não desanime, não desista. Ergue a cabeça, prossiga, persista, pois Ele vai te dar a vitória. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por ver este vídeo. Paz seja convosco. Que Deus te